Olá, estamos aqui no Simpósio Internacional de Mastologia do Interior Paulista. E este ano, uma novidade. Após as mesas de discussões dos principais temas atuais, controversas, dentre os chefes de serviços de mastologia do Estado de São Paulo e principais nomes palestrantes, iremos gravar aqui um bate-papo, um videocast, logo após as aulas e discussões. E esse conteúdo será disponibilizado para vocês associados na nossa página do Instagram, do Facebook, das redes sociais da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Mais uma inovação da SBM São Paulo. Obrigado. Sejam muito bem-vindos ao videocast da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Hoje, a gente está com toda a nossa comissão para fazer um videocast diferente para vocês. Então, nós estamos aqui com Luísa Bassoi, Nathalie Rios, Paulo Tenório, Priscila Marshall e Rafael Pelorca. Está faltando o nosso amigo Leonardo Orlandini. Esse videocast vai ser diferenciado. Nós montamos um estúdio direto aqui no CIMIP, que é o Simpósio Internacional de Mastologia do Interior Paulista, e nós vamos fazer um videocast diferente. Vai ser a soma de vários vídeos, no qual nós vamos fazer entrevistas com palestrantes que acabaram de dar excelentes aulas aqui desse simpósio. Espero que vocês aproveitem e curtam os vídeos que a gente vai oferecer para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Dr. Renato Torresan, mastologista de Campinas, e deu uma aula para a gente aqui no nosso simpósio do interior sobre tumores triplo negativos, tumores T1C, se nós deveríamos começar o tratamento com cirurgia ou com terapia neoadjuvante. Então, Dr. Renato, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu gostaria de perguntar o seguinte, em relação à sua aula, se a paciente em questão for uma paciente jovem, uma paciente com KI67 alto, uma paciente com TILs acima de 30%, 50%, e se por um acaso for uma paciente mutada, na qual a gente pode usar, por exemplo, platina, tem uma grande influência, uma boa resposta à terapia neoadjuvante, se essa paciente nos traz mais a fazer a quimioterapia neoadjuvante, e se for o contrário, se for uma paciente idosa, uma paciente com KI67 baixo, não mutada, se isso muda a sua terapêutica. Bom, olá Rafael, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Bom, é o seguinte, eu coloquei, acho que tentei deixar de maneira clara, de que triplo negativo nós devemos realmente particularizar muito quem é essa paciente e realmente, como você acabou de colocar, as características biológicas desse tumor. Tá? Não dá para tratar todo mundo com tumor triplo negativo da mesma maneira. Né? Então, é evidente que a grande parte dos casos, estágio 1, eles estão classificados naqueles T1C, ou seja, tumores entre 1 e 2 centímetros. E a grande parte dos triplo negativos são realmente, nos casos, no estadio mais alto. Tá? Bom, e a grande parte dos casos também são os tumores sem outra especificação, mas realmente os antigos ductais, né? Grau histológico alto, são tumores com alto KI67, são pacientes mais jovens, prevalência maior de mutadas, ou seja, são tumores que a quimioterapia neoadjuvante ela vai apresentar pelo menos um certo benefício em relação à resposta patológica completa. E isso é um endpoint muito importante, mesmo nessa população de tumores menores. Agora, existem também aquelas mulheres mais idosas, com KI67 mais baixo, aqueles tipos histológicos que não são os ductais, né, tipos histológicos que têm um comportamento biológico melhor. Então, temos que particularizar. Talvez, nesses casos, sim, a cirurgia tenha um papel importante para o tratamento, mas como a grande parte dos casos ocorre nessas mulheres mais jovens com doença de mais alta proliferação, realmente eu acho que a quimioterapia neoadjuvante tem um papel importante sim nessa situação. Tá ótimo, Dr. Renato. Muito obrigado.
Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Dr. Silvio Bromberg, mastologista titular do Einstein, e gostaria de fazer uma pergunta para ele. Dentro da aula que ele acabou de falar para a gente foi a seguinte: pacientes com tumores triplo negativos, N2, que fizeram terapia neoadjuvante com axila N0. Devemos ou não partir para dissecção axilar nessa paciente? Dr. Silvio, muito obrigado pela presença aqui conosco. E gostaria de perguntar qual é a sua opinião sobre a abordagem axilar ideal dessas pacientes. Devemos realizar clipagem? Podemos fazer o linfonodo sentinela com azul patente e com o tecnécio? Qual que é a abordagem axilar ideal para essas pacientes? Obrigado pelo convite. É legal estar aqui com você conversando. A gente que agradece. E veja, a situação da axilar clínica N2, ela já tem um diferencial. Porque às vezes você tem um N2, onde os linfonodos estão totalmente aglomerados, num conglomerado só, e eventualmente você consegue clipar ou marcar, ou você vai ter, por exemplo, 3, 4 linfonodos comprometidos no N2, Sim. que é uma situação um pouco diversa. Então, quando você tem um N2 ou de conglomerado ou poucos linfonodos, 1 ou 2 linfonodos próximos, eu tendo a clipar. Até porque a clipagem ela é muito importante quando você faz a abordagem cirúrgica depois, em vários sentidos. O primeiro na localização, porque você sabe exatamente o linfonodo que estava, ou a área que estava comprometida, e você vai ter um padrão na resposta do patologista mostrando que teve uma resposta total, completa, ou ficou doença residual, ou só uma fibrose local. Então você sabe que aquele linfonodo era doente e ele respondeu. Isso faz toda a diferença do que você tirar aleatoriamente qualquer linfonodo. Por exemplo, se você num clipe tira qualquer outro linfonodo e vem lá sem reação tecidual, você nunca vai saber se deixou doença naquela axila ou não. Perfeito. Então acho que a clipagem vai bem. Agora, se você tem um axila N2 com 4, 5 linfonodos distantes, você vai clipar. Aí não tem jeito. Aí, com certeza, a abordagem vai ser um esvaziamento nível 1, eventualmente nível 1, nível 2. Sim. Quando você tem um aglomerado, ou 1 ou 2 linfonodos, eu normalmente clipo. E o que mostra na literatura de maneira geral, apesar de não ter um consenso, até porque a axila N2 é 5, 6% das referências nos estudos. São pouco representados. É muito pouco representado, então não tem um poder estatístico suficiente para poder a gente concluir alguma coisa. Mas, de maneira geral, quando eu clipo, eu procuro já mentalmente em abordar essa paciente, essa axila, pensando numa economia de abordagem, ou seja, não já vou pensando em fazer um esvaziamento grande. E os estudos mostram que se você fizer uma dupla marcação, se você fizer a clipagem, e você ainda usar o que eu uso, que eu uso muito estudo do TAS, que é a metodologia do Taxis, né? Sim. Onde você tira o linfonodo clipado, você tira o sentinela, e você tira eventualmente os linfonodos que são maiores ao redor. Em média são 4, 5 linfonodos. Então, de qualquer maneira, se você se tivesse que resumir uma palavra, eu falaria que é um sampling, mas não é um sampling aleatório. Sim, direcionado. Você está pegando qualquer coisa. E eu acho que essa abordagem ela é bastante satisfatória. E aí vai depender do que vier o resultado, claro. Sim. Então, por exemplo, se essa paciente tiver célula tumoral isolada, uma micrometa, eu provavelmente não vou fazer mais nada e vou simplesmente encaminhá-la para a radioterapia e vou dessa maneira contribuir para que ela não tenha um linfedema, complicações de esvaziamento mais rádio. Se ela tiver uma axila com um comprometimento bastante importante, aí vai vir a discussão, obviamente, de você complementar essa axila nível 1 nível 2 ou então só irradiar. O default é esvaziar, uma vez que você não tem os resultados tanto do Taxis quanto do Alliance. Então esse é o padrão. Sim. Mas hoje a gente percebe que quando você soma terapêuticas de esvaziamento mais radioterapia, você provoca índices de linfedema, né, de 50%, 70%, 80%. Então você prejudica essa paciente não oncologicamente, mas prejudica de outra maneira. E é importante deixar claro, na minha opinião, que para o oncologista e para o radioterapeuta, claro, o volume é importante, mas não vai mudar a conduta
mais linfonodos ou não. Se você for pensar num debulking, então, teoricamente, eu estou limpando, vai ter uma radioterapia mais efetiva. Mas quando você tem um linfonodo supraclavicular, por exemplo, comprometido e só irradia e não aborda, você também está com o tumor lá e é efetivo. Então, eu acho que essa conversa, ela não é clara ainda, e eu sinto que varia, claro, de serviço para serviço. E na literatura, dando uma olhada, não existe um consenso. Perfeito. Existem dados muito controversos ainda. É isso. Perfeito, senhor. Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Dr. Rufo de Freitas Júnior, mastologista, professor titular da Universidade Federal de Goiás, e ele veio junto com a gente agora após a aula que ele fez aqui no CEMIP para a gente, para falando sobre os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do câncer de mama em 2025 no SUS, se já é realidade a sua implementação. Muito obrigado pela presença com a gente, viu, professor Rufo? É uma honra para nós, o senhor estar aqui. E queria perguntar o seguinte, o senhor podia explicar para nós o que é o PCDT, né, sobre a sua implementação no SUS e o que nós, mastologistas, podemos fazer no dia a dia para ajudar nessa implementação ou participar dessa implementação. Ok, Rafael. Bom, primeiro, muito obrigado por me receber aqui e é uma honra falar com você e ter essa discussão sobre o PCDT. Obrigado. O PCDT, basicamente, são as siglas, as iniciais de protocolos clínicos ou de protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Isso é necessário para a formação de novos protocolos, né, e da incorporação de novas tecnologias dentro do Sistema Único de Saúde, que é feito via Conitec, que é o órgão responsável pela incorporação de novas tecnologias dentro do SUS. Basicamente, o PCDT segue 6 fases. A primeira fase é uma fase onde ele precisa ser questionado. Então, envia-se uma solicitação para a Conitec e essa solicitação, então, é avaliada. Passa-se por uma análise, a segunda fase, é uma análise que é feita criticamente. Quais são as possibilidades de benefício, o que vai trazer de benefício a incorporação daquela tecnologia? Além disso, também uma análise criteriosa de custo-efetividade. Certo. Então, só depois disso é que aí vai para uma primeira reunião plenária que vai escutar os técnicos que falaram desses benefícios ou não, que falaram do custo-efetividade, eventualmente também conta com apoio de profissionais como mastologistas e como oncologistas clínicos, e aí o presidente Guilherme Novita tem sido bem interessante porque ele possibilitou que nós participássemos com voz via a Conselho Federal de Medicina, isso foi o professor Guilherme conseguiu isso, e aí depois disso vai ser feito uma aprovação ou uma recusa por essa primeira fase. Na sequência vem a consulta pública, e aí a vasta maioria dos mastologistas, acreditando que aquela incorporação possa trazer benefício para o paciente, o mastologista pode entrar e responder a essa consulta pública. Fechada essa consulta pública, então, tem uma segunda rodada, né, pelo conselho ali da Conitec. E a partir daí, então, ela pode ser aprovada definitiva ou não, e aí vai para uma última fase, que é a decisão que é dada pelo secretário de ciência. Então, o secretário de ciência pode pegar tudo e falar, nós não temos condição e não vamos fazer. Por uma questão, quer seja que ele entenda que seja científica, quer seja ele entenda que seja ou política ou financeira. Né? Então, depois disso, ele dá essa decisão final e só a partir daí que ela começa a ser implementada. E para depois dela ser publicada, então tem todos os outros fatores que são necessários. Então, vai ser necessário ver se, porventura, aquela incorporação, se for medicação, por exemplo, se, porventura, a compra vai ser centralizada
ou se vai ser descentralizada, a necessidade da criação de codificação para ela e, por fim, a como será a distribuição, a logística de distribuição. Por exemplo, nesse PCDT agora foi incorporados os inibidores de ciclina e esses vão ter compra e distribuição separada, né? No varejo, digamos assim, cada instituição fará de uma maneira. E, por outro lado, também foi incorporado o trastuzumab-emtansine, né, para aquelas pacientes que têm receptor HER2 positivo e que não tiveram resposta completa na neoadjuvância. Então, esse pessoal aí vai ser para o trastuzumab-emtansine, compra centralizada e distribuição, né, de maneira adequada. Então, tudo isso vai variar e isso é por causa disso que demora, né, esse processo todo. Entre, por exemplo, a incorporação dessas tecnologias em 2024 e só agora, final de 25 e início de 26, sendo implementado de fato. Perfeito, doutor Rufo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E o senhor acha que nós, mastologistas, podemos participar desse processo? Podemos, como eu falei, nessa fase, né, sendo representado ou representando o órgão, igual nós fizemos essa semana, na tentativa de incorporação do pembrolizumab, né, via Conselho Federal de Medicina, e foi um ganho, né, um avanço que foi organizado aí pelo nosso presidente atual, o Dr. Guilherme Novita. E, por outro lado, que todos, independente, né, desse ponto, o que todos nós não só podemos, mas devemos, durante a consulta pública, nos manifestarmos de forma individual. Certamente a Sociedade Brasileira de Mastologia terá também uma representação e vai se manifestar, mas é fundamental que nós, enquanto mastologistas, enquanto pessoas, enquanto médicos mastologistas, também façamos a nossa parte e nos manifestemos durante a consulta pública. Lembrando, a consulta pública, se tiver uma quantidade enorme, né, de posicionamentos, né, de manifestação, isso é levado com mais carinho para que os gestores possam, de fato, introduzir e aceitar aquela solicitação de incorporação da nova tecnologia. Perfeito, professor. Muito obrigado, viu? Obrigado pela presença. Uma honra estar com vocês. Muito obrigado, professor. Bom, a gente está aqui hoje com a Juliana Francisco. Ela é médica mastologista da SBM e ela é coordenadora de projetos sociais da SBM também, né? E a gente acabou de assistir uma excelente palestra sobre rastreamento no Brasil, sobre como está o rastreamento. A pergunta que foi feita para ela é como que seria esse rastreamento, se já é disponível esse rastreamento no SUS a partir dos 40 anos, porque até final do ano passado era só a partir dos 50 anos. E ela trouxe para a gente dados super, super importantes relativos a todo o rastreamento, como está funcionando no nosso país, e que foi uma excelente palestra, mas que deixou a gente bastante triste ao mesmo tempo, porque são dados aí muito cruéis para os nossos pacientes em geral, né, que estão no SUS. E aí eu gostaria de saber o que você gostaria de deixar de recado ou de mensagem para quem não pôde estar presente na sua palestra e assistir o que foi apresentado. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada, né, pelos elogios. Infelizmente, a cobertura mamográfica no Brasil ela ainda é muito abaixo do que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que é 70%. A gente está em nível nacional em 23,7%. Estado de São Paulo também estamos bem abaixo, está ao redor de 29%. E considerando aí também as mulheres de 40 anos, é importantíssimo realizar o rastreamento a partir dessa idade, porque o estudo Amazônia ele já mostrou para a gente que 32,2% dos casos de câncer de mama estão a partir dos 40 anos. Então, deixar essas mulheres de lado, a gente deixa de rastrear e diagnosticar precoce uma porcentagem muito grande dessas mulheres. Então, conscientizar as mulheres a realizar os exames, os médicos a solicitar também, sabendo que a lei foi sancionada, né, agora no final de 2025, que pode ser pedido, mas é por livre demanda. Então, infelizmente, nosso rastreamento continua oportunístico, o que impacta muito no diagnóstico tardio,
né, no estadiamento tardio do diagnóstico dessas mulheres e também no aumento da mortalidade. Então, no Brasil, a gente tem tanto o aumento da incidência quanto o aumento da mortalidade ainda, tanto pelo rastreamento ineficaz, quanto também a dificuldade ao acesso ao tratamento, porque a gente tem a lei dos 60 dias, que a partir do momento do diagnóstico, 60 dias para iniciar o tratamento, mas infelizmente, tanto o Brasil quanto o estado de São Paulo, essa lei não é cumprida, ultrapassando muitas vezes até 120 dias do que é preconizado por ela, impactando também na mortalidade. E, na verdade, a gente viu que tem algumas formas, até teve outros excelentes palestrantes hoje com a gente, e outras formas da gente tentar resolver, né, com que a lei se cumpra, na verdade, porque nem a lei que já existia é cumprida, né, de forma razoável. Então, você tem alguma sugestão diferente? Você gostaria de comentar sobre algo que a gente possa fazer de diferente a respeito disso? Eu acho que o principal, até foi falado da navegação de paciente também, muito colocado dentro do sistema, já com a paciente com a suspeita, já com o exame alterado, e aí para fazer a biópsia e dar início ao tratamento. Na verdade, o que eu acho que a gente tem que tentar é fazer um rastreamento organizado, fazendo busca ativa, capacitando o agente comunitário para ir nas casas e não perder a oportunidade de convocar aquela mulher a realizar os exames. E chegar nas periferias mesmo, que é onde a gente tem um maior gargalo aí de acesso também. E tirar o medo. Muitas mulheres têm medo ainda de realizar o exame. Então, tentar desmistificar um pouco, né? Falar sobre a importância dele e o principal, aquelas mulheres que têm carteira assinada, são CLT, a gente também tem uma lei que tem 2 dias no ano que é liberado para fazer, sem desconto, né, no salário, para fazer os exames de rastreamento de câncer. Então, conscientizar mesmo a população, conscientizar empresas, né, para realmente liberar essas mulheres para fazer os seus exames e, na suspeita, saber que tem as leis dos 30 dias para o diagnóstico e dos 60 para iniciar tratamento também. Obrigada, viu, Juliana? Obrigada a vocês. Olá, amigos da SBM, diretamente aqui do CIMIP 2026. Estou recebendo o Dr. Carlos Henrique, oncologista clínico, que acabou de palestrar sobre a biópsia líquida no tratamento do câncer de mama. Carlos, primeiro, parabéns pela sua palestra e diz para nós, então, hoje, a biópsia líquida, qual que é a utilidade dela, tanto na adjuvância quanto no cenário metastático? Obrigado, Paulo. Obrigado pela pergunta. E iniciando pelo cenário metastático, onde a utilidade ela é mais hoje totalmente definida na prática clínica, a utilidade da biópsia líquida hoje eu julgaria como sendo um teste capaz de identificar alterações genômicas presentes no DNA tumoral circulante que refletem uma mutação presente no tumor para a qual eu tenho um alvo terapêutico bem direcionado. A gente sabe hoje que na doença luminal metastática existe uma porcentagem considerável dos tumores que albergam mutações em PIK, KT, PTEN, SR1 e assim por diante. E essas alterações não necessariamente precisam ser buscadas numa biópsia tecidual, colocando em algum grau risco, mas risco pequeno de biopsiar pulmão, fígado, eu consigo fazer isso através de uma biópsia líquida com um teste que a gente chama de diagnóstico, onde eu pré-defino o que eu estou procurando e eu checo um par, uma dezena, alguns testes, centenas de alterações moleculares, mutações no plasma daquele determinado indivíduo. No cenário da doença inicial, aqui a gente ainda não tem nenhum teste que tenha uma validade clínica bem definida. Existem estudos extremamente robustos demonstrando que ferramentas de DNA que a gente chama de tumor guided, que é primeiro eu sequencio o tecido tumoral daquele paciente, o câncer de mama, identifico um par de alterações no tecido e procuro aquelas alterações no plasma, tentando identificar o que a gente chama de minimal residual disease, que é um pouquinho de DNA tumoral circulante oriundo daquele tumor que vocês mastos já operaram, para os quais nós oncos demos quimioterapia neoadjuvante, e isso tem um fortíssimo preditor prognóstico de risco de doença voltar versus chance do indivíduo estar curado. No entanto, nos falta hoje dados de estudos prospectivos que demonstrem o que fazer com essa informação. Então, tratei o indivíduo, você operou, eu fiz a adjuvância, fizemos um DNA tumoral circulante guiado por alterações genômicas tumorais, o teste veio positivo. Eu sei que tem uma chance enorme de dali 10 a 12 meses a doença recorrer. O que fazer com essa informação?
ainda não sabemos. Por isso gera ansiedade e ainda não deve ser utilizado na prática clínica. Sim, então hoje a biópsia líquida, o ctDNA, é para a questão de a gente pesquisar essas mutações no cenário metastático para que a gente pode oferecer drogas. Mas em relação ao prognóstico, para ambas situações, a gente tem uma informação importante, correto? E a questão da sensibilidade do teste, você vê a sensibilidade semelhante tanto quanto um quanto o outro cenário? Excelente pergunta. Do ponto de vista de sensibilidade, no cenário metastático, a sensibilidade vai ser influenciada pelo volume de doença e localização dessa doença. O raciocínio simplista é que quanto maior o volume de doença metastática o indivíduo tenha e em áreas onde o shedding, a capacidade do DNA atingir o plasma e ser detectado numa coleta de uma flebotomia, maior a chance do teste ter uma boa sensibilidade. Então, por indivíduo que tem metástase pulmonar, metástase hepática, uma metástase óssea difusa, a chance do DNA tumoral de fato conseguir capturar uma mutação caso ela exista é grande. Em contrapartida, eu tenho um indivíduo que teve uma recaída oligometastática, um foco único no osso, um foco único no pulmão, ou cenários, por exemplo, de metástase única em sistema nervoso central, onde há uma dificuldade grande do DNA acabar circulando no plasma, aí você pode ter um teste que vai vir falsamente negativo por conta de uma sensibilidade baixa, porque o volume de DNA tumoral circulante nesse indivíduo ele é pequeno. Tive um exemplo recente de um paciente homem com uma lesão única em coluna T11, que a gente biopsiou, confirmou que era recaída de câncer de mama hormônio positivo, era a única lesão que ele tinha. Infelizmente, o material tecidual do ósseo era ruim em termos de qualidade, o que não permitiu um teste tecidual. E eu discuti com o paciente, olha, a gente pode tentar usar uma biópsia líquida, mas tem uma chance não desprezível do teste vir negativo, não porque não haja nenhuma mutação no seu tumor, mas porque o volume de DNA tumoral circulante é tão pequeno que a gente não vai identificar nada. Infelizmente, foi o que aconteceu. É uma informação importante, que tanto o teste, então, ele tem que ser analisado de uma forma integral hoje, e ainda a gente tem uma pouca utilidade ainda clínica, né? Fora do estado metastático. Perfeito. Mas é muito promissor, né? Muito promissor. No cenário de adjuvância, me parece muito pouco provável, lendo a literatura hoje, que isso não vai ser empregado daqui a uns anos. A capacidade de predizer quem vai recorrer versus quem não vai recorrer, sobretudo quando se faz testes seriados, é bastante robusta. Então, talvez seja uma das coisas que hoje falte para a gente ajustar o calibre da nossa adjuvância e não ficar tratando tanta gente desnecessariamente como há décadas a gente já o faz. Ótimo, maravilha. Muito obrigado. É um prazer. Obrigado. Olá, amigos da SBM, novamente aqui de volta no CIMIP 2026, aqui em Campinas, diretamente trazendo as novidades para vocês. E agora estou recebendo o professor Rogério Fenili, mastologista, que apresentou uma situação muito peculiar, particular, que todos nós cirurgiões já vivemos. Paciente submetido à cirurgia upfront que apresentou 3 ou mais linfonodos positivos. Essa paciente merece uma linfadenectomia ou não? Professor Rogério, nessa situação assim que muitas vezes a gente fica com a cabeça quente e preocupado, diante da sua apresentação, então, paciente fez a cirurgia upfront, que fatores tumorais ou fatores cirúrgicos, na situação que nós encontramos 3 ou mais linfonodos positivos, nós devemos seguir para a linfadenectomia? Obrigado pelo convite, obrigado pela pergunta. Na verdade, você tem que estratificar esse tumor por subtipo tumoral. Se você for responder genericamente esse cenário com diretrizes da ASCO, por exemplo, você vai indicar a linfonodectomia ou esvaziamento para os mais velhos em todo o mundo. Agora, quando você divide por subtipo, no cenário do tumor luminal, quando você tem uma terapêutica adjuvante com drogas bastante eficazes e comprovadas no controle da doença, você não precisa de mais informação para tratar esse doente. Você não está omitindo, deixando doença, né, que é a grande preocupação. As drogas terapêuticas que você tem, como os inibidores de ciclina, por exemplo, indicados nesse cenário, tem um controle da doença bastante eficaz. Então, assim, vamos lembrar, esvaziamento gera morbidade. Então, assim, hoje, o que a gente busca na mastologia é tratar com eficácia e diminuir a morbidade. Se eu posso tratar adequadamente sem causar morbidade, esse é o meu cenário predileto. Agora, nos triplo negativo e no HER2 positivo, são tumores mais agressivos,
a tendência é realizar a linfonodectomia nesse cenário. Mas cabe alguma discussão frente a alguns cenários, como a paciente multada, por exemplo, em que você tem opções terapêuticas que são eficazes sem a linfonodectomia no controle da doença, e aí cabe uma discussão multidisciplinar para cada caso, individualizando. Veja, quando eu coloco que é possível omitir, depende do que você tem na mão. Se eu estou num cenário, vamos lá, nós estamos num país continental com realidades absolutamente distintas. Se eu tenho um cenário em que eu tenho todas as armas terapêuticas, eu posso considerar essa hipótese. Se eu não tenho essas armas terapêuticas, se eu não tenho a radioterapia, se eu não tenho uma terapia alvo robusta, por alguma razão, ou porque na minha cidade não tem, ou porque o SUS não cobre, ou eventualmente, aí vale o clássico. Realizar a linfonodectomia. Sim. Resumindo, então, assim, se a gente tem todas as armas para o controle local, radioterapia e as drogas da quimioterapia com o oncologista clínico, a gente fica mais confortável em omitir um esvaziamento completo, né? Exatamente. Agora, na situação que nós não temos isso, a gente tem que ponderar que nós ainda somos muito importantes cirurgiões, Exatamente. Correto? Vamos lembrar que o país é um país bastante heterogêneo e que tem locais em que você não tem essas armas. Então é importante, Paulo, nesse cenário, o tratamento multidisciplinar. Sim. Né? Porque a decisão tem que ser tomada em conjunto com todos, né? Para buscar o melhor para o paciente. E numa situação peculiar, então, até puxando um pouco para essa questão de discussão multidisciplinar, vamos imaginar, então, que nós estamos numa cirurgia upfront, um triplo negativo, retiramos 3 linfonodos, não temos essa congelação, não temos essa informação intraoperatória e pós-operatório os 3 positivos. Como que você vê isso? Essa paciente deve voltar para a cirurgia ou não, no geral? Você tem algumas maneiras de tentar avaliar isso, como, por exemplo, um novo ultrassom axilar, buscando novos linfonodos atípicos suspeitos, ou mesmo as assinaturas genômicas, que podem nos indicar um caminho. Se eu tenho um cenário que eu encontrei no pós-operatório 3 linfonodos, luminal, com uma assinatura genômica favorável, eu fico tranquilo em omitir, não voltar para a mesa e incluir ela em protocolos como o Nathalie, por exemplo, dando o ribociclib. Se eu tenho um cenário triplo negativo e eu não consigo avaliar adequadamente essa axila, provavelmente eu vou voltar para esvaziar um triplo negativo ou num HER2. Se eu não tiver certeza ou uma assinatura genômica desfavorável, por exemplo. Sim, né? E lembrando que são situações muito peculiares, que são pacientes que devem ter uma avaliação difícil, adequada né? da axila e, como nós falamos anteriormente, uma discussão multidisciplinar antes e depois também, né? Exatamente. Excelente. Muito obrigado. Muito Eu que obrigado agradeço. mais uma vez. Imagina. Estamos aqui agora com o Dr. Felipe Zerves, que nos deu uma aula maravilhosa sobre a abordagem de axila em doença luminal axial. E a minha pergunta, curiosidade, é quem é a paciente que está nesse perfil de pacientes de doença luminal inicial e que a gente não pode não fazer o linfonodo sentinel? Bom, obrigado pela pergunta, Nathalie. Muito obrigado por me convidar para participar do videocast aqui da SBM São Paulo. Eu acho muito importante, assim, os estudos foram publicados, os primeiros estudos, né, o SOUND e o INSEMA, que incluíram pacientes de todos os perfis biológicos, mas incluíram muito poucos HER2 e triplo negativos. Esse é um cenário, eu acho que é uma conduta internacional, o guideline da ASCO sugere não deixar de realizar biópsia de linfonodo sentinela nesse cenário, porque a gente tem uma possibilidade de axila positiva que não é desprezível, principalmente no HER2, e muda tratamento adjuvante, né? Então, o cenário de um T1N0, onde eu opto por começar por uma cirurgia, se eu não explorar a axila e ela tiver um linfonodo positivo, eu deixo de utilizar o pertuzumab, por exemplo, pelo estudo Affinity. Isso tem impacto em desfecho clínico. Então, no HER2 eu não posso deixar de explorar, e o mesmo cenário vale para o triplo negativo, que essa informação também é importante da axila positiva. Já tem gente abandonando a antraciclínica na axila negativa, por exemplo, do triplo negativo, então a gente tem que saber isso. Vamos para o luminal, então, que é onde eu encaixaria as minhas pacientes na omissão de cirurgia axilar. Eu acho que nós temos que pegar aquelas pacientes que foram incluídas no estudo. Então, mediana de idade, 60 a 62 anos. Mediana de diâmetro,
Apesar do ensema ter até T2, a mediana de diâmetro do ensema foi de 1,1 clínico e 1,5 radiológico, enquanto que a mediana patológica do sound foi de 1,1. Então, eu botaria pacientes entre até 1,5 cm, tumores pequenos. A imensa maioria com características de luminal alike. Então, boa expressão hormonal, um grau 3, percentual muito baixo, a maioria grau 1, grau 2, índice de proliferação baixa. Então, aquela paciente onde não impactaria a minha escolha de tratamento sistêmico. E aqui é o mote. Não é eu estar deixando 1 ou 2 linfonodos para trás que vai impactar desfecho clínico das minhas pacientes. Então, uma coisa interessante nos estudos, 13 a 15% de axila positiva no braço que fez a biópsia do linfonodo sentinela. Isso não impactou recidiva loco-regional como a gente imaginaria que não impactaria. E não impactou a decisão dos colegas do SAUD e do INSEMA em realizar tais tratamentos medicamentosos sistêmicos. Lembrar que no INSEMA teve estatisticamente mais uso de quimioterapia no braço que não esvaziou, mas é um estatisticamente significativo que clinicamente é quase irrelevante, é 1%. Então vamos dizer assim, eles não trataram mais as pacientes que não esvaziaram, ou não fizeram a cirurgia no caso, né? Então isso é importante. Agora, quando descobrir o linfonodo positivo for decisivo no meu tratamento, aí eu acho que a gente não pode omitir. E essa decisão tem que ser tomada caso a caso. Porque agora, com o inibidor de ciclina no cenário do estudo Nathalie, né, que qualquer linfonodo positivo tu pode utilizar o ribociclib por 3 anos, isso melhora o desfecho clínico da minha paciente, eu tenho ali mais ou menos 8 a 11% a 12% das pacientes do SAUD e do INSEMA que tem um linfonodo positivo. Então, eu acho que tem que ser discutido em tumor board esse cenário para eu não deixar de fazer o biópsia de linfonodo sentinela em todo mundo. Algumas pacientes não vão ter sido selecionadas por Nathalie, né? Pegando T1, pós-menopausa, grau 1 e grau 2, que são as pacientes do estudo, se eu não fizer a biópsia do linfonodo sentinela, é só o linfonodo que vai me selecionar. Então, não é para todo mundo, mas eu acho que é uma discussão que já está na mesa. Não tem como a gente deixar de explicar para a paciente que existe esse cenário, como é que eu faço. Eu até fiz isso na quinta, depois eu me arrependi. Nessa quinta-feira, nós estamos gravando aqui no sábado, pessoal. Eu falei para a paciente que existia um estudo que eventualmente a gente poderia abrir mão do linfonodo, que era uma senhora de 100 quilos. 64 anos, todos os critérios de 100 quilos para atrapalhar um pouquinho mais. Eu gosto de primeiro falar com o oncologista e com o radioterapeuta que trabalham comigo para ver se eles estão de acordo com isso. Então eu expliquei para ela, mas eu disse assim, olha, eu primeiro preciso falar com eles, pedi um ultrassom axilar para ela, né? Felizmente veio negativo e eu estou esperando que eles concordem comigo, essa é uma paciente que eu vou incluir nos critérios e não vou fazer biópsia de linfonodo sentinela. Felipe, você acha que talvez esse fator de ter a opinião do radioterapeuta, do oncologista, você como mastro e da paciente, talvez seja o fator que faz com que demore tanto do mastologista incluir na rotina não fazer o linfonodo sentinela em pacientes, por exemplo, com mais de 70 anos e com todas as características que você falou? Eu acho que sim. Porque tem muitos oncologistas que ainda estão receosos em relação a isso. É impressionante, eles estão mais receosos do que nós, porque eles falam assim, que tem um linfonodo sentinela, eles não lidam com a paciente com o tempo que a gente lida depois, né? Com aquele desgaste de, mas meu braço está diferente, eu tenho dor para isso, eu tenho dor para aquilo. Então, nós vemos as pequenas comorbidades do linfonodo sentinela. E toda nova quebra de paradigma, isso é uma quebra de paradigma, quando entrou o linfonodo sentinela foi uma quebra de paradigma, demorou para ser instituído. Foi muito mais rápido eu deixar de esvaziar 1 a 2 do que eu deixar de esvaziar com sentinela negativo, porque muita gente demorou para começar o sentinela. Então, talvez agora essa evolução seja mais rápida, que os estudos estão chegando muito rapidamente. Nós temos o nosso brasileiro, o Vênus, que vai ter uma informação muito importante adicional para nós. Eu acho que essa mudança vai ser mais rápida, mas ainda assim gradual. Porque realmente o oncologista tem que estar de acordo e o radio-oncologista também. Porque a gente não pode deixar de fazer o sentinela e o colega desenhar um campo axilar para paciente. Aí eu estou fazendo mais morbidade. Exato. Obrigada. Olá, amigos, de volta aqui, ao vivo, no CIMIP 2026. E agora eu vou receber o Dr. Marcelo Antonini, mastologista, que apresentou uma aula sobre
a questão da adjuvância inibidor de ciclina, se a gente deve abordar mais ou não a axila. Marcelo, por favor, nessa situação, então, que a gente tem o tumor primário não define para nós se a gente vai utilizar os inibidores de ciclina na adjuvância, como deve ser, então, a abordagem axilar? Devemos ser um pouco mais agressivos ou não? Paulo, o que eu pude observar na minha pesquisa para poder apresentar essa aula é que hoje, 2026, nós não precisamos retroceder 50 anos em relação ao descalonamento do tratamento axilar. Nós temos elementos, tanto patológicos pós-cirúrgicos como do intraoperatório, falando que a pesquisa do linfonodo sentinela nessas pacientes é segura e nós não precisamos esvaziar a axila nessas pacientes, exclusivamente para determinar se elas são candidatas ou não ao uso de um inibidor de ciclina na adjuvância. E você acredita que intraoperatório a gente tem algum mecanismo para a gente definir isso daí? Por exemplo, a congelação do linfonodo sentinela ou não? Então, o que eu acho, assim, desde do início do sentinela e o descalonamento do tratamento axilar, cada vez mais a gente tem evitado de esvaziar essa axila e tentado alguns mecanismos para diminuir a chance de deixar a doença residual, né? Então, no caso aqui, hoje, para a gente poder deixar o mínimo possível de doença residual, acho que um ultrassom de axila bem feito, com uma pessoa habilitada, consegue reduzir a chance de um falso negativo muito grande. Então, pacientes que fizeram ultrassom de axila, as taxas de falso negativo chegam a 5%, tá certo? Além disso, congelação intraoperatória naquelas pacientes que têm uma axila suspeita é extremamente importante. Ótimo, ótimo. Então, assim, para a gente definir isso daí, a gente não precisa ser mais agressivo, então, cirurgicamente na axila para definir essa adjuvância com inibidor de ciclina, né? Não, por quê? Usando os critérios de elegibilidade do Monarch-E e do Nathalie, nós conseguimos, inclusive, pacientes que são axila negativa com BLS negativo serem incluídas para a utilização do ribociclib na adjuvância nessas pacientes. Nós não estamos mais engessados apenas em pacientes com mais que 4 linfonodos positivos para poder indicar o abemaciclib. Excelente, maravilha. Obrigado, Dr. Marcelo. Obrigado. Olá a todos, estamos aqui mais uma vez, agora com o Dr. Ivo Carelli Filho, responsável pelo setor de mastologia do ABC. E a aula dele foi sobre a abordagem axilar, as técnicas de abordagem axilar direcionada para os tumores HER2 ainda na mesa de HER2. Então, doutor Ivo, a gente sabe que alguns fatores influenciam ali diretamente na chance de a gente identificar o verdadeiro linfonodo sentinela. E uma delas é a experiência do cirurgião, né? Então, antes de pensar em todas as formas, azul, tecnécio, indocianina, TAD, tudo que tem hoje, radar, qual é a dica prática para quem está nos assistindo, que talvez sejam residentes ou no início da formação de mastologia, o que a gente tem que identificar para a gente estar no lugar correto aonde o linfonodo sentinela fica? Quais são as dicas práticas? As dicas, a primeira dica é você ter um acesso próximo do seu linfonodo sentinela. Se você estiver fazendo uma incisão muito distante, uma incisão, por exemplo, no quadrante ínfero-medial ou no quadrante supermedial, você vai ter uma certa dificuldade para chegar no local adequado. Então, quando eu aprendi linfonodo sentinela, a gente fazia incisão mais ou menos a 1 ou 2 centímetros da linha do pelo, da inserção do pelo. Fazemos uma incisão mais ou menos na faixa de uns 4 centímetros. Nós temos que abrir aquele tecido adiposo e principalmente seccionar a face costocoracoide, que o linfonodo sentinela está abaixo da face costocoracoide. Se você conseguir, como falou hoje o Dr. Nassif, né, ir atrás do linfonodo, do linfático aferente e chegar, em algumas situações você consegue, você vai atrás do aferente e chega no linfonodo sentinela. Em outras situações você abre a face e procura verificar o azul. E também não tem um tempo muito longo para a chegada no linfonodo sentinela. Por exemplo, no Memorial, eles fazem a injeção e depois de meia hora e pouco tempo eles já estão abortando a axila. Então essa é uma das dicas para o residente. Perfeito. E agora se a gente pudesse resumir a aula, qual é a situação em que a
target axillary dissection está indicada, na opinião do senhor, especialmente nesse perfil de doença HER2? Assim como vocês veem, a princípio, quando eu fui verificar e estudar esse assunto, a minha ideia era que não existe uma técnica ideal, que existe a técnica que está mais adequada às suas possibilidades de trabalho, aonde você trabalha. Se você trabalha num serviço premium ou se você trabalha, por exemplo, no SUS. Mas quando você pega a literatura médica, você não vê um estudo que não seja nível 1A ou nível 1B que fale contra a TED. E então eu fui pegar toda a literatura e foi o que hoje o evento queria, que nós pegássemos os melhores estudos com maior nível de evidência de Oxford e várias meta-análises de nível 1A mostrando que a TED é melhor. E você vê, em relação, se você não tem essa segurança de você localizar esse clipe, se você não tem uma equipe, uma coisa mais importante da TED é você não localizar o clipe. Porque aí você está num problema ético, você não está fazendo aquilo que você prometeu para sua paciente, retirar aquele linfonodo comprometido. Então, aí ou você eventualmente vai aceitar esse risco, ou eventualmente você vai partir para um esvaziamento axilar atrás do linfonodo. Ou você vai partir para uma linfonodectomia, que é o que preconiza o NCCN, por exemplo, e a ESMO. Então, essa é uma situação crítica. Nem todos os serviços têm uma localização fácil desse sentinela. E outra coisa que é significativo é como é que é feito o consentimento informado dessa paciente. Essa paciente tem que saber que é uma técnica de tentativa de descalonamento dessa cirurgia e que, eventualmente, se você não achar o clipe, eventualmente você pode partir para uma linfonodectomia, como manda a literatura. Então, isso tem que ser muito bem colocado. Por outro lado, existem os colegas que falam, não, eu não aceito o TED porque as taxas, as diferenças de taxa de falso negativo são muito pouco significativas. Só que hoje em dia nós sabemos que isso vai interferir na adjuvância, principalmente no caso do HER2. As pacientes que não têm uma resposta completa, uma resposta patológica completa, elas irão se beneficiar ou do TDM1 ou, como vocês viram hoje no Destiny-05, do deruxtecan. Perfeito, maravilha, obrigada e sigam nos acompanhando. Seguindo aqui com o Dr. Gil Facina, numa aula sobre a abordagem axilar numa paciente HER2 positiva com doença residual em relação à linfadenectomia e radioterapia. Prazer ter o senhor aqui. Então, inicialmente, qual é o padrão que o senhor usa para avaliar a paciente doença HER2 positiva, que a gente sabe que tem uma carga axilar de doença maior, mas também é uma paciente que tem mais chance de ter uma PCR axilar na neoadjuvância? Qual é o exame que o senhor usa como padrão para avaliação pré-operatória dessas mulheres, no sentido de avaliar a carga axilar ainda antes da cirurgia? Ótima pergunta. O padrão, quando a paciente tem indicação de um tratamento primário, ou seja, uma quimioterapia antes da cirurgia, nós utilizamos todos os métodos de imagem da mama. Fazemos mamografia, ressonância magnética das mamas e ultrassom de mama. Dos 3 métodos, o que melhor avalia hoje a doença axilar é a ultrassonografia. Então, a paciente que tem acometimento dos linfonodos axilares, ela tem alterações no padrão ultrassonográfico, esse linfonodo fica aumentado, ele perde aquele padrão reniforme, ele fica mais arredondado, a cortical fica espessada e há uma suspeita. Da mesma forma que fazemos isso antes do início do tratamento sistêmico, fazemos imediatamente após o término, antes da cirurgia. Isso vai nortear o nosso procedimento. Então, sim, fazemos e de escolha repetir todos os métodos. Quando disponível, a ressonância magnética também é utilizada, mas a ultrassonografia é o que melhor avalia a doença linfonodal. Perfeito. E assim, como um resumo para os sócios que estão acompanhando aqui o nosso videocast, como que o senhor daria um resumo bem chave assim da aula? Pacientes com doença HER2 inicial, axila positiva pós-neoadjuvância. Se eu tenho macrometástase, se eu tenho micrometástases.
o que é que a gente tem como recomendação padrão hoje? Perfeito. A gente pode ter como doença residual macrometástase, que a definição é clássica, são lesões acima de 2 milímetros, células tumorais isoladas abaixo de 0,2 milímetros, e nesse intervalo entre 0,2 milímetros e até 2 milímetros, micrometástase. A literatura ainda é pobre, mas se a gente se basear no estudo Ícaro, que avaliou as células residuais tumorais isoladas, não houve benefício na linfonodectomia. Então, muito provavelmente, essa paciente não vai receber uma linfonodectomia devido à presença de células residuais pós-quimioterapia. Se for macrometástase, sem dúvida nenhuma, nesse momento do conhecimento, a linfonodectomia axilar, o complemento axilar é indicado. A dúvida, nós ficamos nas micrometástases. O guideline, por exemplo, publicado 2 meses atrás pelo NCCN, a versão 2 de 2026, ele recomenda, frente a micro e macrometástase, fazer a linfonodectomia. Mas dá para ser discutido num tumor board se essa paciente realmente teria benefício, pois essa nova abordagem vai aumentar a incidência de linfedema, de parestesias, de dor, limitação de movimento do membro superior. Então tem que ser um caso discutido individualmente com a paciente e equipe multidisciplinar. Temos 3 estudos prospectivos em andamento que nos próximos meses ou ano vai responder a essa questão. E principalmente com a equipe da radioterapia no tumor board, para a gente identificar quais são aquelas pacientes que invariavelmente vão ser submetidas, né, à radioterapia axilar também, com a adição aí do risco de linfedema, somando o esvaziamento axilar à radioterapia axilar também. Perfeito. Hoje nós sabemos se essa paciente já tinha doença linfonodal pré-tratamento neoadjuvante, ela já tem indicação da radioterapia, ou na área operada, na cirurgia conservadora, ou na área da mastectomia, possivelmente em cadeia mediastinal, supraclavicular. E a extensão de níveis 1 e 2 vai depender do resultado patológico e dessa consulta prévia com o radio-oncologista. E quando o senhor fala em esvaziamento axilar hoje, é padrão esvaziamento axilar níveis 1 e 2 e 3, o 3 é só incluído quando tem doença grosseira que a gente palpa no intraoperatório, é isso que está como padrão hoje quando a gente fala esvaziamento axilar? Desde estudos da década de 70 para cá, ser agressivo na axila, retirar mais linfonodos, você não aumenta a sobrevida. Você tem uma ideia de prognóstico e hoje norteia tratamento. Então, ser radical na axila traz mais malefícios do que benefício. Nós temos que ter essa informação para determinar o tratamento sistêmico que essa paciente vai necessitar, o complemento da radioterapia adjuvante que essa paciente necessitará realizar. Então, essas informações são importantes. Na prática, você resseca linfonodos no nível 1 e parcialmente no nível 2. Durante a cirurgia, você faz na análise. Se tiver linfonodos endurecidos ou aumentados, suspeito, você vai prosseguindo até não ter doença macroscópica evidente. Grosseira, e provavelmente um ultrassom bem feito nas instituições já vai ter visto esses linfonodos níveis 1, 2 e 3 aumentados. Em especial, no que nós estamos comentando, no subtipo ER2 positivo, essas pacientes têm uma resposta muito, muito importante no tratamento. Então, com as drogas de hoje, é muito difícil sobrar um volume tumoral tão grande. Vários linfonodos. O mais comum é não ter ou ter pouca lesão. E às vezes até dificuldade de identificar o linfonodo no axila previamente com quimioterapia, que tem todas as alterações que a gente sabe. Tem a fibrose, você vai ter a resposta tumoral, esse linfonodo, muitas vezes ele regride. A consistência é igual e você acaba tendo uma dificuldade durante a cirurgia de identificar. Daí a importância de usar uma dupla marcação para poder chegar num linfonodo ou corado ou quente, que receba a radiação
e seja detectado. Perfeito. Excelente discussão. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Meu nome é Luísa Bassoi e eu estou aqui diretamente do CIMIP, conversando com o Dr. Ricardo Costa Pinto, chefe da cirurgia reconstrutora da Unifesp, que deu uma aula brilhante sobre radioterapia adjuvante, se altera a técnica de reconstrução imediata, sim ou não? Não, a técnica que você vai utilizar para você poder fazer a reconstrução, todos os trabalhos, como falado na aula, eles falam que você aumenta a taxa de complicação, mas essa taxa de complicação ela acaba sendo aceitável, por isso você pode fazer a reconstrução, na maioria das vezes, com implante sem maiores problemas a nível de comparação com o expansor ou com o retalho. Doutor, você mostrou na aula que, um dos estudos, que tinha 40% de complicação com o expansor contra 10% com o implante. Sim. E a gente tem visto cada vez mais trabalhos disso. O implante vai tomar o espaço do expansor? O expansor já era? Como é que é? Então, Luísa, o que acontece é que assim, o expansor, ele tem o seu lugar, eu acho que ele foi muito mais utilizado anteriormente, de fato, mas ele sempre vai ter espaço, né? O espaço dele está principalmente naquela paciente em que a gente vai precisar fazer grandes ressecções de pele, ou então aquela paciente que você acha que tem uma mama média para pequena, que se você tirar um pouco mais de pele, você não vai alcançar o resultado da mama contralateral. Então, essa paciente, muitas vezes, o interessante é você levar para o centro cirúrgico, ter as duas opções, ou a prótese imediata ou o expansor. Mas o expansor tem o seu espaço ainda, ele não vai acabar não. Ele é uma excelente carta na manga que a gente tem para poder fazer a reconstrução. Muito obrigada. E a gente consegue aqui com a cobertura do CIMIP. Estou aqui diretamente do CIMIP com o Dr. Evandro Palácio Mateus, médico assistente da Santa Casa de São Paulo, que deu uma aula agora sobre simetrização imediata, fazer ou não. Doutor, fala para mim, quando que a gente faz? Ótimo, Lu. É uma aula um pouco filosófica, né, Lu? Na verdade, na prática, eu acho que tem duas respostas. Quando fazer e quando não fazer. O quando fazer passa, obviamente, pelo desejo da paciente, pela capacitação da equipe, pelo serviço que você está. É lógico, a gente tem aqui na plateia gente de diversos serviços, né, desde saúde suplementar até SUS, e também pela disponibilidade do recurso. Então, quando tudo isso está em consonância, a gente sim deve, todos os trabalhos que a gente mostrou e as duas revisões que eu apresentei, mostram que para a autoestima da paciente é muito melhor, né? Para a adesão dela aos tratamentos adjuvantes é muito melhor, até mesmo para o tratamento adjuvante, dependendo do tipo de simetrização, né? Uma mama muito grande que a gente vai diminuir, a gente vai melhorar o campo da radioterapia. Então, sem dúvida, a gente tem esse cenário que a simetrização deve ser feita. E sem aumentar muito o custo, né? A gente viu o trabalho do Reino Unido que mostra que o custo da simetrização de fazer no mesmo tempo é, obviamente, um pouco maior do que operar só um lado, mas é menor do que fazer a simetrização num tempo mais tardio. Agora, do outro lado, a gente tem também quando que a gente não vai oferecer a simetrização ou quando a gente não vai fazer. Quando a gente não tiver a equipe capacitada, quando a paciente não tiver desejo, quando a gente for aumentar muito o tempo cirúrgico, acarretando aí mais mais riscos à paciente. Então, nesses casos, a gente tem que aí abrir o canivete que o Vilmar tanto fala e de repente, pensar em outras técnicas para não ter uma assimetria tão importante e manter a cirurgia sem risco, né, focando só no tratamento. Muito obrigada e obrigada pela cobertura. Estamos aqui com a Adriana Oshimura, mastologista líder do Hospital da Mulher de São Paulo e também é membro da Comissão Paulista e Brasileira de Residência Médica de Mastologia. Adriana
deu uma aula para a gente excelente hoje sobre câncer de mama na gestação e quais seriam os limites aí do tratamento na gestação, se haveriam limites ou se a gente pode tratar uma gestante da mesma forma que a gente trata uma mulher que não está nesse período, né, de gestação e lactação. Muito obrigada pela oportunidade. Eu tentei trazer aqui na nossa aula, aqui no Simpósio Internacional do Interior, uma noção, primeiro, de que há um aumento da incidência do câncer de mama na gravidez, né? A gente tem deixado para ser mãe num momento já tardio da nossa vida reprodutiva, seja por escolha de parceiro, seja profissional, ou seja mesmo pela oportunidade em conseguir engravidar. E por isso também, com o aumento da incidência do câncer de mama em pacientes jovens abaixo dos 40 anos, a gente tem experimentado essa incidência elevada de câncer de mama na gravidez. E sempre causa dúvida, né? Então, a gente precisa mais ou menos entender que o tratamento e o diagnóstico têm que ser feitos como numa paciente não grávida. Então, evitar atraso em diagnóstico. Mesmo atraso diagnóstico que impacta em um pior prognóstico na paciente não gestante, é a mesma coisa na paciente grávida. E aí, às vezes, a gente tem algumas modificações gravídicas que dificultam o diagnóstico clínico, a nossa suspeita clínica, a nossa suspeita radiológica. Então, é muito importante que a gente sempre se lembre, né, de algo que a paciente venha trazer como queixa de uma alteração que ela percebeu no exame físico ou, eventualmente, até considerar em pacientes abaixo dos 40 anos, entre 35 e 40 anos, uma realização de um exame mesmo, sem muita indicação em protocolo de rastreamento, mas o exame físico, né, no momento do pré-natal e, eventualmente, um ultrassom de mamas, né. O diagnóstico é fundamental, então, de ser realizado. As técnicas de diagnóstico são as mesmas, né, a realização de core-biópsia, de mamotomia, e o estadiamento também não costuma modificar muito. A gente tem algumas limitações em relação à realização das tomografias, né, por conta da radiação. Então, raio-x de tórax, ultrassom de abdômen e, eventualmente, a necessidade de complementar com algum tipo de ressonância para uma avaliação de uma suspeita em alguma área do osso. Mas é importante, então, diagnóstico e estadiamento. Estadiado, aí a gente tem que ser de forma prática. Ela está grávida? Engravidou depois do diagnóstico? Isso é uma coisa importante para a gente falar. Então, no momento que a paciente que ainda está em fase reprodutiva tem o diagnóstico de câncer de mama, algumas vezes a gente lembra de suspender o anticoncepcional hormonal, mas a gente não lembra que precisa orientá-la a respeito de anticoncepção, né? Na eventualidade de dar tempo em colocar um DIU de cobre, em orientá-la pelo menos ao uso do preservativo, é muito importante para ela não engravidar neste período. A nossa grande dificuldade é o primeiro trimestre. O primeiro trimestre é quando a gente tem a organogênese fetal. Então, é quando o bebê está se formando, o feto está se formando, e a gente tem algumas limitações em relação ao uso de quimioterapia, né? O tratamento sistêmico com quimioterapia está contraindicado no primeiro trimestre. Já no segundo e terceiro trimestre, a utilização de antracíclicos e de taxanos, a gente já tem alguma evidência em estudos, série de casos, estudos retrospectivos e observacionais de que tem uma segurança ao uso. Então, a gente pode considerar esse tratamento. E a cirurgia pode ser realizada também, tanto no primeiro trimestre quanto no segundo. Então, a gente precisa diagnosticar, estadiar, ver se é metastático ou não, e não sendo metastático, a gente tem que alinhar a melhor sequência de tratamento. O importante é a gente saber que as limitações hoje para o tratamento sistêmico é o uso das terapias-alvo. A gente ainda não tem estudos que nos liberem a utilização. Por exemplo, o trastuzumab é muito associado ao oligoâmino, hipoplasia de pulmão e mais morte fetal, então a gente não pode utilizar. Imunoterapia e outras terapias-alvo que a gente tem como arsenal de tratamento, também a gente ainda não tem estudo que consiga dar segurança para uso na gravidez inteira. E a hormonioterapia e a radioterapia também não são indicadas para utilização durante o período gestacional. Então, a gente precisa programar esse tratamento, não é deixar de tratá-la. Isso é muito importante porque isso pode interferir no prognóstico.
nos desfechos oncológicos. Se a paciente é tratada de forma adequada como uma não grávida, lembrando das limitações dos usos das terapia-alvo e da imunoterapia, a gente consegue dar um prognóstico semelhante à paciente não grávida. Então, é isso que eu tentei passar na aula. Quais são as limitações e a importância em diagnosticar precoce e tratar de forma adequada. Muito obrigada. Então, acho que, concluindo, né, o que a gente tem que ter em mente é sempre lembrar dessa possibilidade de diagnóstico, principalmente aí nas pacientes 35 a 40 anos, e lembrar principalmente que se é feito o tratamento adequado com o que a gente dispõe possível hoje na gestação, as pacientes vão ter um desfecho ótimo, né? E isso acho que a gente, se passar isso para o paciente também, vai dar uma segurança maior para ela também. Olha, a gente tem isso disponível, a gente tem esses dados, né, de que seu tratamento vai dar certo e você vai ter uma sobrevida igual a que, como se você não estivesse grávida. Então, eu acho que isso nossa aula me deixou bem tranquila. Que bom. Né? Eu acho que é algo que às vezes a gente fica na dúvida também, é na necessidade ou não de interrupção de gravidez, né? Então a gente imagina que só em situações extremas de primeiro trimestre, em tumor localmente avançados, em uma doença mais agressiva biologicamente, então HER2 superexpresso, triplo negativo, é eventual a gente discutir com a paciente, não é uma regra, a interrupção da gravidez, né? Desde que a gente consiga fazer um planejamento, né? Um fluxograma de tratamento para ela sequencial. Muitas vezes isso não é necessário. Então é algo que a primeira é exceção. É a exceção. A paciente às vezes também vem com essa demanda, então é importante a gente entender essas necessidades. Acho que até pela angústia de saber, mas eu vou estar bem depois para cuidar do meu filho, né, e criá-lo. Isso. Né? Não, ótimo, excelente. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente agradece, né, a doutora Adriana pela aula e pelas explicações aqui hoje. Muito obrigada. Estamos de novo aqui, conversando hoje com o Dr. César Cabello, professor livre-docente de medicina da FCM, né, da Unicamp, e a gente teve uma excelente aula novamente sobre um tema muito polêmico, né, para nós mastologistas, se pacientes com alto risco familiar teriam ainda indicação de fazer a mastectomia ou a cirurgia redutora de risco, salpingofarectomia redutora de risco, mesmo não tendo mutação genética diagnosticada, né? E aí, qual que seria a sua resposta, né? A gente se conhece há muito tempo, sabe a sua opinião sobre esse assunto, né? E qual seria a sua resposta? Qual seria a sua prática no dia a dia em relação a isso? E, enfim, o que você gostaria de deixar de recado aí para nós mastologistas? Bom, muito obrigado, Priscila. Olha, há muitos anos eu defendo isso, né? Eu acho que sim, tem indicação de mastectomia bilateral redutora de risco e, em algumas situações, salpingofarectomia bilateral redutora de risco em mulheres de alto risco, onde o teste é inconclusivo ou ele é desconhecido, tá? Uma coisa que é importante, que vale a pena a gente salientar, que quando a paciente tem um teste, a mulher tem um teste negativo. Quando que ela tem o teste negativo? Quando alguém da família tem o teste positivo, você acha uma variante patogênica nessa pessoa e o probando, e essa mulher que quer saber, não tem aquela variante. Então, isso é verdadeiro negativo. Essa mulher, ela não é alto risco. Ela não precisa fazer cirurgia redutora de risco, não precisa fazer rastreamento com ressonância, é uma população diferente. Agora, quando a gente desconhece o teste numa família com vários casos de câncer na família, mama, ovário, outros, né? Ou quando você testa as pessoas e não acha nada, essa mulher é alto risco, tá? Então, sim, essa população, a gente tem evidências na literatura, alguns estudos importantes, tem o estudo da Lynn Hartmann, né, dos anos 1990, um segmento de 14 anos mostrando que a mastectomia bilateral redutora de risco, ela diminui em 90% a chance de câncer nessas populações e impacta na mortalidade. A gente tem estudos mais novos, né? Então, eu acho que sim, a gente tem indicação, principalmente num país como o nosso, onde o acesso ao teste genético, ele não existe no SUS, né, em saúde pública.
A Sociedade Brasileira de Mastologia está lutando para isso, mas a gente ainda não tem esse acesso. E mesmo na saúde complementar, a gente não tem, muitos planos de saúde não contemplam uma testagem mais adequada, e quando contemplam, é uma coisa mais restrita, tá? Um ponto que eu acho que eu queria destacar é que a salpingoforectomia bilateral redutora de risco, que na minha opinião também a gente pode lançar a mão nessas populações de alto risco, é uma situação um pouquinho mais particular. A gente tem que olhar um heredograma onde os casos de câncer de ovário são presentes e são frequentes. Porque realmente a gente tem um impacto na qualidade de vida quando tira o ovário, as trompas dessas mulheres, mesmo com a reposição hormonal. Só que é assim, né, gente? Uma população de mulheres que estão morrendo, câncer de ovário é difícil rastrear, é um tumor extremamente letal, eu acho que a gente deve considerar também em situações onde o teste ele é inconclusivo ou ele é desconhecido. Mas é lógico, vamos lutar pelo teste, sempre que possível. Só que o teste ele tem que ser interpretado. Não é que nem um teste de gravidez que é positivo ou negativo. Ele tem que ser interpretado, e essa interpretação vem através do aconselhamento genético que a gente faz, que é fundamental que a gente tenha, que é fundamental que os mastologistas aprendam a fazer, e que a gente, junto com os geneticistas, os oncogeneticistas, oncologistas clínicos, a gente crie uma grande comunidade onde o aumento do conhecimento da oncogenética permita com que a gente trate bem das nossas mulheres, nossos pacientes. Então, no caso de um teste genético inconclusivo, ou no caso de uma paciente que não teve acesso ao teste genético, e você vê um heredograma claramente positivo, estaria indicada a cirurgia redutora, caso seja o desejo dela, enfim, né, com outras, né, para redução de risco. Mas a gente não tem uma ferramenta hoje em dia, né, que a gente possa traduzir isso na prática. Olha, colocando esses dados de heredograma, eu vou ter uma porcentagem de risco acima, sei lá, de 20%, 30%, e essa paciente, sim, eu estou indicando. A única coisa que a gente tem hoje em dia é o teste genético que fale assim, com certeza essa paciente tem indicação. A outra eu tenho que basear no heredograma e na experiência pessoal, né, e no conhecimento de genética. É isso mesmo, Priscila. Olha, você sabe, obrigado pelo teu comentário. Os calculadores de risco que estão disponíveis, né, a gente tem alguns, né, o CanRisk, né, que é baseado no Boitzea, o Tyre-Cuzick, mas todos eles primeiro que não estão validados no Brasil, e segundo, são calculadores que eles, na verdade, eles não estimam adequadamente o risco, tá? Então, hoje, lá no nosso ambulatório de alto risco, lá do CAISM, a gente considera que ter um antecedente familiar de primeiro grau na pré-menopausa já classifica como alto risco. E à medida que você vai aumentando essas possibilidades, tem um ovário na família, vários de segundo grau na pós, a gente tenta estimar o risco e dividir com a paciente esses tipos de questionamento, sabe? Uma coisa que a gente tem observado, Priscila, lógico, a mulher ela é fundamental a decisão, né? Normalmente as mulheres que discutem cirurgia redutora de risco, o ideal é que elas procurem, elas perguntem, né? Que parta das mulheres e não necessariamente dos profissionais. Mas uma coisa que a gente observa é o seguinte: antecedentes familiares que vão mal. Então você tem uma mãe que morreu jovem, algumas pessoas que morreram jovens com a doença, são fatores que devem influenciar. A gente acredita que realmente influenciam a decisão dessas mulheres. Então, eu acho assim, como tudo na medicina, a gente tem que particularizar, a gente tem que compartilhar, né? E juntos decidir o melhor para elas. E, logicamente, né, sempre com termo de consentimento livre, esclarecido, que faz parte da abordagem, né, nossa, para que a gente possa ter uma boa prática médica. Tá? Obrigada, viu, Cabelo? Obrigada. Uma grande honra. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos aí, viu? Juliano, Nathalie e todo o grupo da SBM São Paulo. Aí, honra estar aqui com vocês, viu? Obrigado. Pessoal, nós estamos aqui com a doutora Carolina Valadares, que acabou de dar uma excelente aula sobre se a biópsia vácuo-assistida ela é preferencial nas biópsias de pacientes com lesões papilíferas. Isso é um tema muito na moda, algo que a gente precisa saber. E a Carol, posso chamar você de Carol, né, Carol? Pode sim. A Carol, ela é mastologista do Hospital Paulistano e membro da comissão de imagem da SBM Regional São Paulo. E ela acabou concluindo na aula dela que realmente
a biópsia a vácuo ela é preferencial nessas situações. Carol, por que você concluiu isso, que é preferencial? Então vamos lá, muito obrigada pelas palavras. A gente sabe que as lesões papilíferas, elas são um desafio, tanto para o médico patologista, que tem dificuldade de diagnosticar essas lesões, há uma discordância muito grande entre os profissionais, quanto para o imaginologista. São lesões que geralmente se apresentam como nódulos sólidos císticos, ductos ectasiados, ductos dilatados com um componente cístico pequeno em seu interior. E se você for fazer essa biópsia, por exemplo, como uma core biopsy, corre o risco de você pegar aquele componente cístico e a lesão desaparecer após o primeiro disparo da agulha. Então, quando você faz a biópsia a vácuo, você vai introduzir a agulha, ou então posicionar próximo àquela lesão, e você vai fazer a ressecção daquela lesão em tempo real. Não corre o risco de você perder aquela lesão. Eu entro, por exemplo, uma core no primeiro fragmento e desaparece. Acontece, pode entendi. não acontecer. Perfeito. É claro que existem técnicas para você evitar isso, só que isso pode acontecer, e aí você vai perder aquela lesão. O patologista precisa de um material extenso e você vai mandar um fragmento? Correto. Não, é bacana. E a gente sabe que essas lesões... Vai acabar com a gente, o Pois patologista. é, você não vai ficar seguro de que você realmente obteve uma amostra representativa daquela lesão. E você não pode correr o risco de não diagnosticar, porque a gente sabe que existe o risco de subestimação dessas lesões. Então, no papiloma sem atipias, esse risco é baixo, em torno de 7%. Porém, nos papilomas com atipias, esse risco pode ser de até 35%. Um valor muito alto. Aquela lesão pode ter uma biópsia benigna, porém ela representa um câncer. E aí você perdeu a oportunidade de entregar aquele diagnóstico e fazer o tratamento adequado. E a biópsia de fragmento comparado com a vaca assistida, eu tenho menos subestimação, é isso? Você tem menos subestimação. Inclusive, saiu uma meta-análise agora, acabou de ser publicada, comparando os dois métodos, não somente em lesões papilíferas, mas de uma maneira geral, e mostrou que realmente você tem menos risco de subestimação, você tem maior concordância da biópsia com o resultado da cirurgia e, principalmente em calcificações, você tem uma amostra muito melhor. E qual a dica? Por exemplo, se eu retirar com uma mamótomo toda a lesão, o que eu tenho que fazer? Então, a gente sempre orienta a colocar um clipe metálico Perfeito. naquele leito. Por quê? Se for um papiloma sem atipias, Então, isso é acabou. fundamental, porque... Você vai fazer o controle imaginológico daquela lesão, você vai saber exatamente onde aquela lesão estava. Se for um câncer, você vai ter que operar, você vai ter que fazer um tratamento oncológico. Então, o que você vai ter que fazer? Localizar aquele leito. Se você ressecar a lesão completamente e não colocar um clipe, isso vai ser um desafio para o cirurgião. Essa é a pior coisa que tem para os cirurgiões, né? Sim. Você recebeu um diagnóstico de câncer ou algo que precisa operar e você não sabe onde está. Então, Exatamente. a clipagem é fundamental. Perfeito, Carol. Parabéns pelos seus comentários, parabéns pelas suas dicas e pela sua aula, foi brilhante. E queria agradecer a presença da Carol. Quer falar alguma coisa, Carol? Bom, é um tema relativamente novo. A gente sabe que as publicações robustas começaram aí a partir das publicações do NHS de 2016, e aí vieram os protocolos, 2023, terceiro consenso, 2024, eu soubi. Então, é um tema que a gente vai ter novidades por aí, essas lesões B3, que são as lesões de potencial de malignidade, certo? Então, temos que continuar os estudos, temos que continuar as pesquisas para oferecermos o melhor para as nossas pacientes, sempre. Obrigado. Acompanhe o próximo vídeo. Pessoal, agora nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Badan, que é o presidente da Comissão de Imagem da Sociedade Brasileira de Mastologia. Acabou de dar uma aula brilhante sobre se a mamografia contrastada pode substituir a ressonância magnética no planejamento cirúrgico. Ele teve que defender sim ou não, e ele concluiu que sim em alguns casos. Gustavo, conta pra gente aqui. Por que você concluiu que em alguns casos? O que a gente tem na literatura comparando cabeça a cabeça a ressonância magnética versus a mamografia contrastada nesse contexto? Juliano, queria agradecer o convite, uma honra para mim, uma oportunidade imensa. Eu fiz uma extensa revisão da literatura sobre o tema. E o que os estudos mostram, estudos nível 2, nível 1 de evidência, meta-análise, tem até um ensaio clínico randomizado prospectivo sobre o tema, e estudos cabeça a cabeça, head to head, comparando os métodos funcionais, ressonância magnética versus mamografia contrastada, e o que eles mostram é que o desempenho
dos dois métodos funcionais são muito semelhantes. Então, eles têm indicadores de performance como sensibilidade muito semelhantes, especificidade igual ou até um pouquinho mais alta na mamografia contrastada, que pode ser um benefício, uma vantagem do método. A acurácia diagnóstica muito semelhante também, mesmo em cenários específicos, avaliando cenários específicos. Então, por exemplo, quando a gente vai avaliar, eu quero avaliar cenário de resposta à quimioterapia neoadjuvante. Então, aí tem estudos que avaliaram os dois métodos funcionais nesse cenário e mostraram a acurácia diagnóstica de 85% para responder se tinha doença residual ou se teve resposta patológica completa após a quimioterapia neoadjuvante, por exemplo. No carcinoma ductal in situ, aí tem um estudo que é nível 3 de evidência, um estudo retrospectivo, mostra sensibilidade muito próxima, 93%, para a mamografia contrastada, contra 94% para a ressonância. São muito próximos, então. Muito próximo. E a mamografia contrastada, ela tem uma vantagem das imagens serem mais familiares para o mastologista e você conseguir fazer a distância de um scroll do mouse, você mudar dos achados morfológicos para os achados funcionais da lesão, e assim você consegue fazer com facilidade uma fusão cognitiva, estimando melhor a extensão tumoral da doença da paciente. É muito bacana você falar isso, que para a gente mastologista, por não estar disponível em muitos lugares, a mamografia contrastada acaba sendo menos vista. Né? Então, essa visão aí, eu, por exemplo, eu não tinha. Né? Eu queria que você explicasse também o seguinte, hoje em dia está sendo questionado se a ressonância no planejamento, ela deve ser utilizada em todos os casos, né? A gente já teve uma apresentação em San Antônio de um trabalho falando que não. A gente tem um dado nacional da Bruna, mostrando que a ressonância talvez não seja necessária em todos os casos para planejamento cirúrgico. E o que você vê a ressonância versus a mamografia contrastada nesse contexto, nesse cenário? Então, a primeira diferença entre os dois métodos de imagem é que na mamografia contrastada, a gente faz uma aquisição de apenas uma imagem após a administração do contraste endovenoso, nesse caso, contraste iodado. E na ressonância magnética, quando a gente faz o protocolo completo, a gente faz a aquisição de mais 3 ou 4 ou até 5 imagens após a injeção do gadolínio. Então, como a gente só faz uma aquisição após a administração do contraste iodado na mamografia contrastada, a tendência é ter menos falso positivo, porque você não vai ter aqueles realces tardios que a gente vai ver na ressonância magnética. Por isso que os estudos mostram que a especificidade da mamografia contrastada é superior à da ressonância magnética, que pode ser uma vantagem. Né? Então, a gente tem que aplicar isso na prática clínica para ver se comprova. Mas a sua pergunta foi sobre o papel desses métodos funcionais no planejamento cirúrgico pré-operatório após o diagnóstico do câncer de mama. E o que eu acho que é o grande erro é a gente fazer para todo mundo. Porque quando a gente faz para todo mundo, a gente vai se complicar. Então, por exemplo, aquele tumor luminal na paciente com mama adiposa... Isso tanto na ressonância quanto na mamografia contrastada, é um método funcional. Métodos. Então, a gente vai ter lá muito falso positivo. Bacana. Agora, o que a gente tem que se preocupar? Com os tumores agressivos. Então, os tumores HER2, triplo negativo, esse vai dar só uma chance para a gente curar a paciente. Então, a gente tem que usar todas as ferramentas para essas pacientes. Então, nos tumores biologicamente agressivos, HER2 e triplo negativo, no carcinoma ductal in situ, os métodos funcionais vão estimar melhor o tamanho da doença e aí, com certeza, você vai diminuir a taxa de recidiva local. Na resposta à quimioterapia neoadjuvante, então, tem alguns cenários específicos que a gente tem que descobrir e fazer os métodos funcionais nesse cenário e não para todo mundo. E por isso você concluiu, sim, mas não para todo mundo, né? A minha conclusão, ela vai no sentido de que a ressonância magnética continua sendo o exame padrão ouro para a gente fazer esse planejamento pré-operatório após o diagnóstico do câncer de mama. Mas os estudos mostram que a mamografia contrastada não é inferior. Então, o desempenho é similar, a gente tem um padrão ouro e a gente tem agora um método promissor que pode substituir a ressonância em casos selecionados. Então, em quais casos desses? Por exemplo, posso não ter a ressonância disponível. Então, a gente pode fazer a mamografia contrastada com segurança, substituindo a ressonância magnética, por exemplo. Né? Mas a gente não deve fazer a mamografia contrastada em alguns casos, como pacientes com alergia ao contraste iodado, é uma contraindicação absoluta, pacientes com insuficiência renal, contraindicação absoluta, pacientes, Juliano, que tem prótese mamária, porque a mamografia contrastada gera um artefato muito grande e a gente vai perder informação.
Então, nesses casos, a gente não deve fazer. E um outro caso também que é muito importante a gente entender são os tumores que são parcialmente visibilizados à mamografia, porque ela nada mais é do que uma mamografia. Então, se eu não enxergo muito bem o tumor na mamografia, eu posso perder informação. Relação de distância da papila, relação de distância da musculatura peitoral, estruturas adjacentes, eventualmente pode ter algum componente multifocal, multicêntrico que eu não vou ver, pode estar fora do campo de visão da mamografia. Nesses casos, a ressonância magnética continua seguindo como método de escolha para a realização do planejamento. Gustavo. Perfeito. Muito obrigado, parabéns pela aula, excelente. E acompanhe a gente no próximo vídeo. Olá, estamos aqui com o Dr. Fábio Bagnoli, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo, e para bater um papo sobre o CIMIP. O CIMIP é o Simpósio do Interior Paulista, um simpósio internacional, e falar que, Fábio, o evento está brilhante, fantástico, e vocês sempre inovando. Vocês trouxeram esse estúdio no qual a gente pôde gravar vários vídeos e passar para o mastologista o conhecimento em tempo real. As palestras, além de serem brilhantes temas, essa inovação de sim ou não foi muito bacana. Então, eu gostaria que você fizesse um balanço para a gente, porque eu estou aqui no CIMIP, você está no CIMIP, a gente está vendo que o evento está fantástico. Mas em números, conta para a gente como que está sendo esse simpósio. Obrigado, Juliano. Na verdade, o sucesso do evento é graças a quem está aqui. Sem sombra de dúvidas, Juliano, graças à qualidade das aulas, qualidade das discussões, as votações, como você bem mencionou, esse novo formato, aulas com respostas sim ou não, para ajudar no raciocínio de nós, mastologistas, frente ao tratamento das nossas pacientes. Doutor Juliano, convidamos os responsáveis de todos os serviços de formação em mastologia do Estado de São Paulo estão presentes aqui e outros nomes importantes da mastologia, da oncologia clínica, radioterapia e patologia, ou seja, o simpósio multidisciplinar. A inovação, sim, esse videocast, esse estúdio, primeira vez que realizamos em eventos da mastologia. A ideia, como você bem colocou... Trazer esse estúdio foi demais, Fabião. Foi demais, bem bacana mesmo. Mas, mais uma vez, a ideia foi trazer, mas quem conduziu foi você, Juliano, a comissão que você faz parte, que você coordena muito bem, e graças ao trabalho brilhante que vocês fizeram ao longo desses 3 dias, estamos tendo um sucesso com esse modelo, levando formação em tempo real. As aulas terminam, os professores já vêm aqui, já bate um papo com o Juliano e toda a equipe, os principais temas abordados. Em relação aos números, Juliano, um sucesso. Como estamos vendo, casa cheia hoje, domingo pela manhã. Está bem movimentado mesmo. Cheio auditório. Online também, né? Online e gratuito. Isso que é... Para quem quer se atualizar, cara, não tem outra coisa melhor, não é verdade? Exatamente. Transmissão para o Brasil todo. Para o Brasil todo. Uma outra coisa que eu acho que vocês inovaram é o seguinte, todas as apresentações, quem tiver a oportunidade de ver essas apresentações, os palestrantes eles tinham que falar algo baseado em evidência. A gente tem que trazer evidência científica, né, Fabião? Cada vez mais, né, Juliano? A gente sabe que quando um professor, um palestrante vai dar uma aula, claro que a opinião, a experiência pessoal conta, principalmente em alguns assuntos, mas nada melhor do que as evidências. Os trabalhos científicos, trabalhos no nosso meio médico, acadêmico, níveis de evidência, ou seja, com maior relevância, estudos que nós levamos a sério. Por um lado, hoje nós temos muitos estudos que nós questionamos a qualidade. Então, aqui o foco são os estudos de alto nível de evidência, estudos de impacto que sim mudam os tratamentos, a rotina de nós médicos. Cara, quero agradecer primeiro a você por ter feito esse evento, que é um sucesso. E parabenizar você e toda a equipe da diretoria que desenvolveu, que eu sei que você não está trabalhando sozinho.
E espero que todas as pessoas que estão vendo esses vídeos e esse conhecimento aproveite o que está sendo passado. Isso, muito obrigado, Gil. Você mencionou muito bem. Não é uma pessoa, sozinho nós não fazemos nada. Uma comissão organizadora, diretoria, muito engajada, envolvida para trazer o melhor dos conhecimentos para os associados. Obrigado e parabéns. Muito obrigado. E finalizando o nosso videocast desse mês, espero que tenha aproveitado todos os vídeos que nós fizemos e as brilhantes apresentações que tivemos. E queria agradecer a toda a comissão que está aqui por ter participado e realizado esse vídeo. Nos sigam nas redes sociais, compartilhem esses vídeos e nos vemos no próximo videocast.